Irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos à celebração do culto ecumênico em ação de graças pelos 67 anos de Itapejara. A festa em que estamos vivendo, do aniversário do município, culmina com essa brilhante feira, a Expo Itapejara. Queremos agradecer a Deus pelo dom da vida e pelas suas obras. Nesse encontro interreligioso, somos chamados à aproximação, à cooperação e à busca fraterna da superação das divisões entre as diferentes igrejas cristãs. Acolhemos na procissão da entrada o padre Carlos Jaruzelski e a pastora Lenira Clos Germe, que presidirão esta celebração. As autoridades municipais, prefeito Ivanir Wolff, acompanhado da primeira-dama Nara Terezinha Wolff, vice-prefeito Rodinei Bruel e sua esposa Vanderleia Favreto, presidente da Câmara de Vereadores Carlos Eduardo de Oliveira, presidente da Expo Itapejara Marcelo Zanqueta e sua esposa Roberta Comparim, que conduzem os pavilhões nacional, estadual, municipal e da Expo Itapejara. As soberanas do município, Rainha Janaína Conte e as princesas Eduarda Teixeira dos Reis e Adriane Girardi, que conduzem o quadro com o patrono do município, Padre Raimundo Damin. A corte da terceira idade, Rainha Ilani Garcia Coronete, princesas Edília Pereira da Silva e Anair Tomasi, que trazem os pães da partilha. Os casais representantes de diversas etnias, que trazem flores de cores diferentes, religiões diferentes, mas um mesmo povo, um mesmo jardim. Essas flores constituem o buquê da diversidade, simbolizando as diferentes culturas que constituem o nosso município, formada por 3 principais etnias: europeus, africanos e indígenas. Acolhemos também a todos os presentes, os visitantes, os corais aqui presentes, Coral Ágape, Coral Alegria de Viver, do JIT, e Coral Estrelas de Luz, acompanhando o canto Como é Bonito, Senhor.
Bom dia. Bom dia. Que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Palavras do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Com essas palavras, saudamos a cada um e a cada uma que veio celebrar conosco. Prezados irmãos, prezadas irmãs em Jesus Cristo, até aqui nos trouxe Deus, guiou-nos com bondade e amor. Aqui nós nos reunimos em unidade para celebrar esse dia em especial pelos 67 anos da nossa querida Tapejara. Não fazemos isso em nosso nome, mas fazemos isso em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã agradecer. Como é bonito, Senhor, ver um jardim de flores diferentes, formando a beleza da nossa cidade, da nossa humanidade. Como é bonito, Senhor, quando as pessoas se amam de verdade, se respeitam e se querem bem. Mas também nos colocamos diante de Deus com muita humildade, porque ainda nós não conseguimos construir um verdadeiro mundo fraterno. Porque ainda existe entre nós ganância, violência, injustiça, maldades. Porque ainda existe entre nós divisões que nos separam uns dos outros e criam rivalidades. Por isso, diante destas flores que formam esse jardim, o qual nós queremos ser diante de Deus, peçamos perdão desses pecados. Deus da misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e os pecados da humanidade, por Cristo Senhor nosso. Amém. Passados os momentos de dificuldade que vivemos, lembrando aqui neste momento em especial a situação que nós vivemos com a pandemia, o isolamento, o distanciamento social, a dor e o sofrimento, as vidas que se perderam, mas também a superação, a entreajuda, a cura, a doação de tantos profissionais da saúde e as lições que nós mesmos tivemos. Por tudo que vivemos e principalmente pelo fato de hoje estarmos aqui, celebrando a vida, rendemos a nossa ação de graças. Pois assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. A tristeza de vocês se transformará em alegria. Que esta certeza esteja em nossos corações. Amém. Amém. Glorifiquemos a Deus pelos 67 anos do nosso município, pelos emancipacionistas,
os que ajudaram a construir como fundadores e os que contribuem hoje, vindos de fora, mas que se identificam com esta terra. Cantemos o canto de glória, 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 aleluia. Oremos, cada um no seu silêncio, faça a sua oração, celebrando os 67 anos da emancipação municipal de Tapejara. Ó Deus, que organizais todas as coisas com admirável providência, acolhei as súplicas que fazemos pelo nosso município de Tapejara ao Senhor dos Caminhos, para que sejam consolidados a concórdia e a justiça, pela sabedoria dos governantes e a honestidade do povo, trazendo-nos paz e prosperidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A fé vem pelo ouvir da palavra. E nós somos testemunhas do amor de Deus em nossa vida. Convido para ouvirmos a palavra bíblica do Novo Testamento. Carta de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 10, que assim diz: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros, assim como vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom,
então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir com todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente os que fazem parte da nossa família na fé. Até aqui, palavra do Senhor. Graças a Deus. Acompanhemos o salmo responsorial que será entoado pelos corais. E aclamemos o Santo Evangelho com o canto Aleluia, em pé.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 22 seguintes. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem de juízo que construiu a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra a casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Ao contrário, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra esta casa, e ela caiu, e foi terrível a sua ruína. Quando Jesus terminou estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensinamento, porque ele as ensinava com autoridade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comunidade queira sentar-se. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Prezados amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Epístola aos Gálatas, que li anteriormente, foi escrita pelo apóstolo Paulo, na qual ele reprova a frágil fé dos crentes de Galácia. A denúncia era por causa dos falsos irmãos que querem desviar o povo do único evangelho da salvação por meio de Cristo. Esse trecho da carta que ouvimos antes continua atual para nós nos dias de hoje. Eu quero trazer e destacar alguns versículos desta epístola de Paulo. Versículo 2 nos diz: ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Ajudem uns aos outros. Nós estamos na cidade do empreendedorismo, uma cidade que acolhe pessoas de diversas e diferentes etnias. É o que nós vimos representado no nosso buquê florido, cada etnia trazendo uma flor que representa a nossa diversidade. Quando nós acolhemos irmãos e irmãs, quando nós ajudamos de alguma forma, nós estamos fazendo aquilo que Cristo nos ensinou e aquilo que Ele mesmo espera de nós. Versículo 4 nos diz que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar se comparar com aquilo que os outros fazem. Vejam bem, aqui nós temos pessoas de diferentes profissões. Você que é empresário, você que é trabalhador em uma dessas empresas que temos por aí, você que trabalha no campo, na cidade,
Você que atende clientes no seu dia a dia, como você age com as outras pessoas, com empregados? Como você age com o patrão, com a patroa? Lembre-se, se você age de maneira bondosa, com ética, com seriedade, e quer vida digna para todos que trabalham, que fazem o crescimento acontecer, então podem se orgulhar, porque estão no caminho certo. Se isso ainda não acontece desta forma, é hora de rever e examinar o teu modo de agir. Versículo 7. Aquilo que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Prezados, o que nós temos plantado no nosso dia a dia? É aquilo que nós queremos colher? Parece uma regra da agricultura. De fato é, porque a gente sabe que quando a gente semeia, quando a gente planta, nós queremos colher. Mas essa pequena, simples e regra da agricultura contém um ensinamento fabuloso a respeito da nossa vida, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós ensinamos, e a nossa maneira de agir e de ser é que nós vamos semeando aquilo que também haveremos de colher. Se nós desejamos que as pessoas nos respeitem, nos amem, desejamos que haja paz, harmonia entre todos nós, desejamos que nossos filhos sejam felizes e tenham bons critérios para tomarem suas decisões, desejamos que seja um mundo mais justo e mais fraterno, desejamos uma comunidade, a união entre as pessoas, a solidariedade. Nós desejamos tantas coisas. E o que nós temos feito para que tudo isso se torne real? São frutos que com certeza todos nós gostaríamos de colher. Frutos bons, respeito entre todas as pessoas, respeito e dignidade entre patrões e empregados, respeito dos mais novos pelos que estão jovens há muito mais tempo, nossos idosos. Palavras, atitudes que possam de fato trazer frutos bons para o nosso dia a dia. De nada adianta nós queremos colher amor se a gente fica somente na intenção, sem semear, simplesmente cruzando os braços, esperando tudo cair pronto do céu. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos também ser exemplos, exemplos de fé, exemplos de amor com o próximo. Se nós queremos que as pessoas que trabalham conosco sejam bons, também precisamos investir neles e ensiná-los, pois a semeadura em conjunto trará resultados mais satisfatórios. Lembra ainda das palavras do versículo 9 e 10? Não nos cansemos de fazer o bem, pois se nós não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente os que fazem parte da nossa família de fé. Jamais, prezados, jamais esquecer que nós não moramos isolados, não somos uma ilha onde nós precisamos uns dos outros, e todos nós precisamos de Deus. Que possamos, na nossa família, no trabalho, no lazer, em toda a nossa vida, colocar sempre Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas necessárias nos serão acrescentadas.
Que Deus, em sua infinita bondade, continue abençoando a nossa rica e bela cidade de Tapejara, porque juntos possamos colher cada vez mais frutos. Parabéns, parabéns a todos que fazem parte desta história, e que Deus, o Senhor dos caminhos, dos nossos caminhos, continue nos conduzindo e abençoando para todo sempre. Que assim seja. Amém. Continuando nossa reflexão, parabenizamos o município de Tapejara, cujo significado manifesta sua pujança com o Senhor dos caminhos. Parabenizamos todas as lideranças, os gestores do passado, do presente, os que se dedicaram e se dedicam na construção de um povo próspero, seguro e feliz. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a palavra de Deus acontecer na sua vida. Conforme esta palavra de Deus trazida a nós por Mateus, não basta gritar ou falar de Deus. Se faz necessário ir além, acreditar em Deus e conciliar a nossa vida, a nossa atitude, àquilo que Ele nos revelou e aquilo que Ele nos ensinou. Isto é, viver no amor e agir com amor. Construir a casa sobre a rocha, isto é, prudência. Ser prudentes é ter humildade para aprender e escutar, respeitar e colocar-se a serviço da vida e da comunidade. Domingo à tarde estava escutando o Celso falando aqui na frente. O sucesso vem da humildade responsável. Bonitas palavras, Celso. O sucesso vem da humildade responsável. Construir a casa sobre a rocha, portanto, é ser prudente, é ter a sabedoria que sabe respeitar e colocar a vida e o bem-estar de todos como princípio. Construir a casa sobre a rocha é saber equilibrar as ações, as atitudes que privilegiem todos e todas as dimensões da vida, como a economia e o bem-estar de todos. A economia esteja a serviço e a vida de todos. Valorizar a vida como fundamento de todas as decisões. A vida sempre em primeiro lugar. Cultivar a espiritualidade, que é esta nossa comunhão com o divino, com Deus, colocando em prática o ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos vos conhecerão, que sois meus discípulos. Construir a casa sobre a rocha é valorizar o passado, é aprender das experiências, é construir uma sociedade que valoriza as pessoas, de todos os credos, de todas as culturas, de todas as situações sociais. É cada um de nós ter a consciência que pode fazer a diferença, colocando-se a serviço uns dos outros e a serviço da vida. Parabenizamos novamente Tapejara, e que seja este lugar da construção do bem. Uma pequena história para nós concluirmos. Numa cidade existia um sábio que conhecia tudo da cidade, toda a história, desde o início. Apareceu naquela cidade uma família que veio de um outro lugar para se estabelecer naquela cidade. Chegando no lugar, disseram: vá conversar com este sábio. Ele tem as dicas para você ter sucesso nessa cidade. Daí o homem foi e se apresentou diante do sábio e disse: bom mestre, me disseram que o senhor conhece tudo da cidade. Eu gostaria de saber como é esta cidade de Tapejara.
Aí o mestre disse: bom, antes de eu lhe falar, diga como era a sua cidade onde você morava. Pois é, mestre, eu já saí de lá porque eu estava muito decepcionado. O povo de lá é um povo egoísta, é um povo fofoqueiro, é um povo que não ajuda ninguém, um povo que tenta puxar o tapete do outro, um quer ser mais do que o outro, e assim foi descrevendo. Aí o mestre olhou para ele: pois é, nessa cidade também. Aqui também o povo é ruim, é violento, aqui o povo também é egoísta, aqui também o povo não se ajuda, não reza. Ah, é? É. Mas nesse mesmo instante apareceu um outro cidadão que também veio morar na cidade. Aí, bom mestre, eu vim aqui porque pediram para conversar, contar como é a situação dessa cidade. Daí o mestre disse para aquele que tinha chegado antes: senta aqui ao lado, converse com ele e depois nós concluímos a conversa. Daí o mestre disse: bom, me conte como era a sua cidade antes, depois eu conto como é esta aqui. Pois é, bom mestre, eu senti muito sair de lá, um aperto no coração, porque lá nós tínhamos uma comunidade tão boa, que todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava. Quando alguém precisava de alguma coisa, fazíamos mutirão para ajudar um ao outro. Nós íamos rezar juntos, nós tomávamos chimarrão, um ajudava o outro para que o outro tivesse sucesso, e se alguém conseguia alguma coisa melhor do que ele, dava aquele apoio, vibrava por isso. Aí eu pensei: parabéns, essa cidade aqui também é assim. Aqui tem gente que prospera, tem gente que se ajuda, tem gente que se ama, todo o povo aqui reza junto, todo o povo aqui se quer bem, é solidário um para com o outro. Mas que bom. Aí o outro levantou: mas mestre, como o senhor me descreveu a cidade de forma tão negativa e agora para ele dessa forma? O mestre olhou para ele e disse assim: a cidade é você que faz. Aquilo que você vive no seu interior, você leva para onde você vai. Se você quer uma cidade de sucesso, você tem que trazer o bem para ela. Se você quer uma cidade ruim, você vai manifestar a maldade que você tem dentro de você. É uma história que acredito que cai bem para nós. A boa cidade somos nós que fazemos. Cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a diferença. Isso é construir a casa sobre a rocha. Agora nós somos convidados a nos colocar em pé e elevemos a Deus preces, orações, e após cada prece, cada oração, juntos respondamos: Senhor, ajuda-nos a construir e viver a unidade. Senhor, ajuda-nos a construir e viver a unidade. Pelo município e pelas autoridades constituídas, para que tenham serenidade em realizar o serviço do bem comum. Rezemos. Senhor, ajuda-nos a construir e viver a unidade. Pelo município e pelas autoridades constituídas, para que tenham serenidade em realizar o serviço do bem comum. Rezemos. Senhor, ajuda-nos a construir e viver a unidade. Pelos trabalhadores e empreendedores, que sempre tenham força para seguir os desafios de cada dia, guiados pelo Espírito fraterno, rezemos. Senhor, ajuda-nos a construir e viver a unidade. Por todos os que cuidam da terra e produzem nela o sustento das famílias, rezemos. Senhor, ajuda-nos a construir e viver a unidade. Por todos os doentes e necessitados, os que padecem em dificuldades, para que Deus os conforte, rezemos. Senhor, ajuda-nos a construir e viver a unidade. Pelos imigrantes e migrantes, por todos os povos do mundo, para que Deus os conserve em paz. Rezemos. Senhor, ajuda-nos a construir e viver a unidade.
pela saúde do senhor Valdomiro de Bastiani, um líder emancipacionista. Rezemos. Senhor, ajuda-nos a construir e viver a unidade. Tudo isto vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Além das preces dirigidas em oração a Deus, cada um e cada uma carrega tristezas, angústias, conflitos e alegrias em seu coração. Deus te ouve, Deus te atende a seu tempo. Colocamos tudo em suas mãos, irmanados a uma só voz. Oramos juntos, cada um conforme aprendeu em sua religião, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos aqui diante do altar o pão, temos mais pão aí para ser trazido e colocado aqui. E quem vai nos distribuir são o prefeito, o vice-prefeito, o casal, as soberanas, as rainhas, vão distribuir o pão para nós. Então, segurando aqui à frente para que ele seja abençoado. Como é o culto ecumênico, a Eucaristia está acontecendo pela nossa participação, por amor, porque nós acreditamos nessa presença de Deus. E antes damos a bênção ao pão. Antes daremos a bênção. E o pão é o símbolo da comunhão e da Eucaristia. O pão é o alimento sagrado. Desde muito tempo antes de Jesus, o pão era o alimento mais importante do povo de Deus. Com Jesus, o pão torna-se ainda mais importante, pois ele mesmo quis tornar-se pão para nos saciar de toda a fome. Jesus quis tornar-se alimento para nós. Jesus é o pão para ser partilhado, símbolo da justiça, da igualdade e sociedade sem fome. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Por isso convido para estender a mão na direção deste alimento, acompanhando esta oração. Ó Pai, Tu que sustentaste toda a humanidade e enviaste Teu Filho, entregando-o como alimento para nós, faze que através da Tua força e bondade nunca falte o pão na mesa do povo. Faze também que haja conversão nos corações egoístas e injustos. Transforma, Senhor, nossa sociedade desumana em lugar de partilha e amor. Abençoa, Senhor, este pão, e que todos quantos se alimentarem deste pão sejam fortalecidos na luta contra o mal e na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim poderemos agora receber e partilhar o pão e nos alimentar deste pão sagrado e abençoado por Deus. Nos aproximemos para receber o pão da partilha, sinal de Cristo, presença viva em nosso meio. E cantemos o canto Por um Pedaço de Pão.
Oração ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade, por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Convidamos o presidente da Expo Tapejara, Marcelo Zanqueta, o prefeito municipal Ivanir Wolff, também para deixarem a sua mensagem nesse aniversário dos 67 anos de Tapejara. Bom dia. Um momento muito oportuno para a gente agradecer, mais uma vez. Agradecer pelas pessoas que iniciaram a construção da nossa linda Tapejara. E agradecer, especialmente também nesse momento, as pessoas que vêm trabalhando de forma árdua, não só na construção do nosso município, mas também na construção de uma sociedade melhor e justa. E falando de Expo Tapejara, são quase 100 pessoas aí trabalhando de forma voluntária, que a gente também aproveita para, mais uma vez, agradecer esse momento aqui. Então, o aniversário do município, a Expo Tapejara é também um momento festivo para comemorar esse dia. Então, sintam-se todos abraçados, né? E abençoados também por esse lindo dia. E obrigado, né? Obrigado pela acolhida, obrigado pela ajuda de todos, né? E gratidão é a palavra que resume o nosso sentimento. Meu bom dia, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a todos os tapejarenses pela passagem do aniversário do nosso município. Quero saudar o Padre Carlos, a pastora Lenira e toda a equipe de liturgia e cantos que estão fazendo essa bela celebração, uma celebração de ação de graças. A todos os radiovintes e aos que nos acompanham pela Expo TV. É uma honra, nesses 67 anos de Tapejara, estarmos à frente do Poder Público Municipal. Minha gratidão a todos que ajudaram a construir esse lugar, tornando mais próspero, e a todos que aqui vivem, contribuem para o seu crescimento e desenvolvimento. Assumimos nosso governo com o compromisso de trabalhar para cada um que aqui vive, desenvolvendo políticas públicas para melhorar a qualidade de vida. Enfrentamos pandemia e, a passo, juntos estamos superando os desafios. Com a compreensão da população, estamos avançando em nosso propósito. Tapejara se desenvolve e cresce a cada dia. Temos um povo empreendedor, um povo trabalhador, que inova e acredita no seu potencial, e isso nos torna um grande município. Agradecemos a todos
que estão visitando a 11ª Expo Tapejara, evento que projeta o município e mostra os frutos de Tapejara e do trabalho de cada um. Do passado ao presente, percebemos o quanto Tapejara cresceu e se desenvolveu. E hoje desponta num cenário de oportunidades, avançando e escrevendo uma nova história. Parabéns, Tapejara, pelos 67 anos. Parabéns a todos que vivem e que amam esta terra. Obrigado e aproveitem este dia especial com as suas famílias. Convido para nos colocarmos de pé, para recebermos nesse momento especial a bênção de Deus. Quero te convidar para colocar a tua mão no ombro de quem está do teu lado, para assim, juntos, Deus nos abençoando e abençoando o outro, querendo o bem de quem está do nosso lado, nos acompanhando também no nosso dia a dia. Que o sol aqueça sempre os teus passos, que a brisa alivie o teu cansaço, que o Senhor te abençoe onde estás e te abrace com carinho em sua paz. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço a oportunidade de celebrar junto com a pastora Lenira, mas uma equipe ajudou a preparar. Aqui temos o Hector, o Laírton, o grupo de cantos, também o Hércio e a Catiane Cristani, que fizeram o pãozinho, que trouxeram até aqui a nós. E cada um que também ajudou a preparar esse momento de espiritualidade e de oração. Que Deus, de fato, esteja presente na vida e no coração de todos. Que Deus esteja presente como o Senhor dos caminhos, conduzindo o município todo, formando esta unidade, a prosperidade para o bem-estar de todos. Que Deus os acompanhe. E agora, durante o canto, eu convido a se darem um abraço da paz. Pois é a paz que nós queremos viver no coração e na vida.